aí, mutantes, beleza? Eu sou o Shu e hoje, enfim, teremos o review de Mulher Maravilha 1984. Que acredito que quem tem a coragem de meter o louco que nem eu, já tenha dado tempo de já ter visto e tudo mais. Então, né, saiu na quarta-feira, né? Estreou aqui no Brasil e em alguns outros lugares no mundo. Já que, né, o filme só vai sair na HBO Max lá dia 25 de dezembro, lá para os Estados Unidos, né? Porque é o único lugar que tem HBO Max até agora. Então é isso aí, né? Mas enfim, né? Vamos agora para as minhas considerações em si do filme, que é da minha heroína favorita da DC, né? Em contrapartida, lá da Marvel. Finalmente, Hayley Stafford confirmada como Kate Bishop, né? Que não é filha do Clint Barton, parem de falar isso. Mas enfim, do que eu realmente achei do filme, de fato. Bom, vamos. Eu fui com expectativas baixas, mas me surpreendi positivamente. Porém, ainda prefiro o primeiro. Mas esse segundo aqui não fica muito atrás. E ele é bem mais, digamos, introspectivo, ao mesmo tempo que ele ainda tem muito do lado épico que tem do outro filme, mas cada um nas suas devidas proporções. Dessa vez o filme, né, foi escrito pela própria Patty Jenkins com o Jeff Jones, em contrapartida do primeiro filme, que foi o Jeff Jones junto com o Zack Snyder, né? Muita gente, é muita hipocrisia ver pela internet, né, que a galera que odeia as coisas do Snyder, mas ama Mulher Maravilha, sendo que ele foi produtor e roteirista do filme, então não faz muito sentido. Mas enfim, né? E a trilha sonora, né, ficou a cargo também do Hans Zimmer, assim como no primeiro filme. E claro, essa é a parte mais unânime de tudo, porque Hans Zimmer, ele é foda, ele é incrível e a trilha sonora desse filme tá muito foda e não tem muito mais o que falar, porque ele inclusive colocou ainda, reutilizou músicas que ele já tinha feito para os filmes anteriores da DC, mais especificamente a Beautiful Lie, que é sendo o começo de Batman vs Superman. E quando tocou no meio do filme lá, naquela parte, nossa, foi lindo, foi foda demais. Mas, enfim, bom, não vou negar que eu já sabia muitas coisas do filme. Né, de tanto que ele foi adiado, era para ele ter saído em 2019 e depois tinha sido adiado para junho, né, para pegar, né, a mesma época que saiu o primeiro filme, mas depois deu ruim, aí coronga, fudeu tudo. Só saiu agora, também só para não ter prejuízo para Warner, porque, né, enfim, tanto que Patty Jenkins e Gal Gadot receberam um cachezinho, né, para depois falar na paz, né, felicidade lá de sair na HBO Max ao mesmo tempo, mas enfim, né? De qualquer maneira, né? A decorrência de tanto adiamento, muita coisa já vazou desse filme, tanto que propaganda também, marketing, nossa, foi por água abaixo, e, né, pra sair ao mesmo tempo, né? Foi uma desgraça. E muita coisa do roteiro, aqueles mistérios, coisas de Steve Trevor, né? Maxwell Lord, Pedra do Desejo, como que vai funcionar a Mulher Leopardo, tudo isso já meio que a gente já tinha uma noção conforme o tempo. Então, não vou negar, já sabia muita coisa, mas aqui ainda assim, com base nesse roteiro base, minha expectativa tinha baixado muito consideravelmente com esse filme. Eu fiquei, caraca, se for isso mesmo, esse filme vai ser meio tosco, mas isso daí não vai funcionar, vai ficar meio bosta, não sei, nossa, esse final, nossa, vai me deixar puta, eu vou ficar, caraca, mano, como assim? Você vai deixar de assistir o filme? O filme era um sonho só. Mas, sorte que muitas vezes as coisas, nem sempre as coisas podem ser toscas, mas elas podem funcionar, dependendo da maneira como você pode fazer elas. Então, esse filme é uma prova cabal de que isso é possível, porque tem muita coisa tosca, também é proposital, né? O filme se baseia em coisas dos anos 80, mas coisa de Pedra do Desejo, de tudo ser meio que um sonho, né? Digamos, porque o filme meio que desfaz todo ele no final, esse tipo de coisa, e muita coisa resumida e tal. É meio bosta, mas da maneira que foi feita ficou legal e ficou coerente com toda a proposta do filme e funcionou. E falando desse lado, né, dos anos 80, né, que foi toda a questão do filme, né, todo o marketing dele, né, com base, né, bem no título, né, 1984, eu acho que ele foi, né, explorado da maneira mais natural dentro do possível no filme. Ele serviu bem mais de contexto e meio que de ambientação pro filme. Ele não ficou meio que martelando isso o tempo todo, jogando referência gratuita e forçada e... Tanto que a trilha não tem muita... Eles nem usaram muito, tipo, questão de ficar usando trilha sonora, nem nada muito, digamos, Guardiões da Galáxia, que é bem... um filme bem anos 80, mas não tem questões muito, né, de figurino, de... Realmente, o ambiente, né, porque o filme se passa no espaço e tal. Mas aqui em 1974, da Mulher Maravilha, é bem, digamos, realista dentro do possível, tendo que, digamos... Tem aquelas câmeras de segurança que não existiam na época,
Mas foda-se, é um universo de fantasia, é um universo fictício e foda-se, funciona, tá ligado? Então meio que os exageros meio que fazem parte, digamos, da proposta do filme e as coisas funcionam porque é 1984, então. E fora que também serve bem para contrastar com o primeiro filme, né? Já que era toda aquela questão de Primeira Guerra, um filme, digamos, menos saturado, toda aquela questão de, né, sujeira, poeira pra todo lado e tal. Aqui é um lugar, né, uma situação, digamos, mais limpa, mas ainda tem ainda a questão, né, da guerra, né? Toda aquela questão de ameaça, igual tem no primeiro filme, né, que antes era a Primeira Guerra Mundial, aqui é um pouco de Guerra Fria e essas coisas, que é abordada mais lá pro final do filme, coisa de terceiro ato. Mas enfim, resumidamente, as coisas dos anos 80 meio que funcionou dentro da proposta dos temas e da fotografia, todas as questões que ele tentou abordar ali, meio que funcionou dentro da narrativa do filme. E fora que também serviu um pouco também uma questão de, né, um pouco de contraste, né, também com a questão da volta do Steve Trevor, né, que é a questão de peixe fora d'água, que se inverteu, né, a questão que antes era a Diana, né, no mundo dos homens, né, no mundo do patriarcado, e agora a questão aqui do Steve Trevor, né, um homem fora do seu tempo, bem a lá outro Steve, digamos assim. Enfim, né, o retorno dele meio que serviu no filme, porque é algo que eu tava bem preocupado, porque, caraca, parece algo meio... Parece que eles não tiveram muita coragem após eles terem matado ele no primeiro filme, né? Já que, tipo, era meio que obrigação, né? Porque o filme era antigo, então era meio óbvio que o Steve Trevor ia morrer, mas só que aí também, né, tem toda aquela questão do sacrifício e tudo mais. Ao mesmo tempo não precisava. Mas ok, ele retornou, funcionou, né? Toda a questão lá da Pedra dos Desejos, né? Que era realmente o desejo mais íntimo dentro da Diana e, tipo, com o retorno dele, né? Questão meio estranha lá de tá no corpo de um outro cara lá, mal nada a ver, e só meio que a Diana vê ele realmente como a face dele do Steve Trevor, mas a gente também vê ele. Mas é uma questão que ficou meio esquisita, mas digamos, não compromete o filme, ele funciona, tá ligado? É uma questão meio estranha, mas tá de boa. E bem, né, o filme começa com uma cena linda, bem dirigida pra caramba, que é a cena das Olimpíadas, a tal das Olimpíadas das Amazonas, né? Algo que não teve no primeiro filme, né, já que foi meio que adaptado, né, porque nos quadrinhos essa tal Olimpíada servia basicamente para ter uma representante das Amazonas no mundo do patriarcado, né, na qual a Diana nos quadrinhos ela meio que ia meio que escondida, né, meio que ela foi meio que disfarçando e depois foi lá, ganhou e escrema 4, daí a Hipólita, a mãe dela, teve que aceitar e tudo mais, daí ela virou a tal da Mulher Maravilha com a veste e o escrema 4. Algo que foi adaptado no primeiro filme, né? Já que ela, né, basicamente vai lá e foge com o Steve Trevor e basicamente pega as coisas, né, fodas lá, que era a espada lá, tal matadora de deuses, é a tal da armadura dela. E, né, assim como também no primeiro filme, essa parte de Temícera e as Amazonas fica basicamente só renegada meio que ao primeiro ato. E tanto que nesse segundo filme é bem mais, a participação delas são bem mais curtas e bem pontual ali no começo do filme. Inclusive que, né, volta, né, tanto a Hipólita quanto a Antíope, né? Que basicamente serve, né, pra dar uma lição de moral pra jovem Diana, né, que tá participando daquelas Olimpíadas, tanto que a Antíope dá basicamente a lição de moral e também depois a Hipólita, que vai seguir a personagem meio que pro resto do filme, né, basicamente aquela coisa, né, de filme, de quadrinho, que basicamente uma mensagem que é plantada no início e vai sendo trabalhada ao longo do roteiro pra ter o tal do desenvolvimento da personagem. E o que dizer, né, da nossa querida Gal Gadot, que basicamente o Zack Snyder escolheu muito bem ela no passado, porque realmente parece que ela nasceu pro papel, porque realmente ela encarnou a Diana Prince que era pra ser nos filmes, porque ela realmente parece que entende a essência do que torna a Mulher Maravilha a personagem mais icônica de todos os tempos, não só, digamos, só a maior heroína da DC, mas basicamente de todos os tempos, né? Então, nossa, como foi maravilhoso ver ela na CCXP do ano passado. E realmente ela... Nossa, que mulher maravilhosa, né? Que mulher maravilhosa. Tanto que mais uma vez, né, a Gal prova seu talento em encarnar a essência da personagem, ao realmente trazer esse lado humano da Diana, que é tão importante, que é tão, né, visto e icônico nos quadrinhos, trazendo pra tela em live action. Porque, tanto que, né, nesse filme, ele tem, essencialmente, né, ele trata todos os personagens de um lado bem mais emocional e bem mais introspectivo e bem mais, né, realmente uma carga mais dramática para todos os personagens. E a Diana, né, como a protagonista, a Gal, ela entrega tudo que tem que entregar. Porque, né, o filme, ele traz, né, não só
desafios psicológicos e emocionais para ela, mas também como físicos, né? E sabe balancear muito bem isso. Assim, né, proporcionando desafios realmente paros para personagem, né? Algo que certo outro filme lá da Capitã Marvel falhou miseravelmente, né? Porque basicamente tudo era mais ou menos de fácil resolução com uma personagem tão poderosa, só que tipo ela só não resolvia as coisas porque o roteiro burro a impedia disso. Então, algo, né, que não se repete nesse filme, pois os poderes da Diana nesse filme, né, estão nerfados pelo tal do desejo que ela fez, né? E isso também meio que entremeado, né, ao tal do lado emocional da personagem que trouxe, graças a meio que a tal da Pedra dos Desejos, né? Pois trouxe esse lado, né, da Diana que, tipo, apesar dela ser uma deusa, de ser filha de Zeus, ou, né, ser feita do barro, o que é que seja, não importa qual a versão, ela tem esse lado humano dela muito forte. Então, a Gal nesse filme também trouxe, né, e junto com a Patty Jenkins no roteiro, esse lado que, apesar dela ser uma deusa, ela ainda, né, ela é muito humana, mostrando até que até a própria Diana sente egoísmo e um pouco também e ela ainda tem desejos não correspondidos na vida, então, e quando ela as tem, né, ela também não quer largar deles de jeito nenhum, né, tanto que é o tal desejo mais íntimo dela, que era ter o Steve Trevor de volta na vida dela. Então, esse lado humano dela é muito presente, é muito bem desenvolvido dentro da trama do filme. Fora que mostra desde o começo do filme, né, que ela ainda, apesar dela ser, né, a deusa que a gente conhece, ela ainda não sabe mais como se conectar profundamente com outras pessoas. Desde a Primeira Guerra Mundial com Steve Trevor e todo aquele batalhão junto com a Etta Candy e tudo mais. Então, ela basicamente não tem mais vida social, ela só basicamente vive do trabalho dela, né, no museu e também como a Mulher Maravilha, né, ajudando as pessoas escondidas, né, de uma forma um pouco mais sem ser vista, né, notoriamente. Então, é bonito ver que, tipo, apesar de ser uma deusa inalcançável, né, como falam que são os personagens da DC, os filmes conseguem ainda também trabalhar esse lado humanizar esses personagens, com que a gente se cative ainda por eles. Porque é isso que faz a gente se inspirar por eles. Tanto que a cena mais emocionante do filme, de longe, disparada, é quando ela tem que renegar o tal do desejo dela, que era o Steve Trevor. Então, ao renegar o desejo dela, porque ela precisava muito recuperar os seus poderes para bater de frente com a Bárbara Minerva, né, como Mulher Leopardo. Então, ao renegar esse desejo, meio que se despedindo do Steve de novo, né? Isso que é muito triste pra personagem, é muito dramático. Pra ela, enfim, recuperar os poderes dela, porque ela estava muito ferida, né? Conforme o filme, já que ela tinha sido nerfada pelo tal do desejo. E ela, aos poucos, recuperando os poderes e tentando se recuperar também emocionalmente. E ela, né, que é o tal de finalmente. Ela finalmente voa. Definitivamente agora a personagem nos filmes ela voa. Algo que era muito, né, implícito, algo meio, né, sugerido, algo muito, né, não era escancarado, não era tipo, caraca, ó, a Mulher Maravilha voa. Ela basicamente, pulava uns pulos, ficava no ar um tempão, mas finalmente agora ela aprendeu a voar, né, também, junto com a ajuda do Steve Trevor, lá com a lição dele, né, que também rendeu uma outra cena que eu vou falar daqui a pouco. Mas, realmente, aquela cena dela aprendendo a voar é arrepiante, não tem como não se emocionar. Essa cena que me fez me emocionar igual foi ver o primeiro filme pela primeira vez, porque eu também senti, caraca, algo que, caraca, finalmente Mulher Maravilha ganha no filme, ganha todo a pompa e glória que ela merece, né? Então, nossa, quando ela aprende a voar, e é algo bem, claro, também um pouco, meio que a pegada do Superman do Christopher Reeve, não tem como negar, mas realmente é lindo ver pela própria personagem em si. O tanto que é o otimismo dela, a esperança, as caramba 4, todas as mensagens dela são carregadas ali naquela cena que é linda, é maravilhosa aquela cena dela aprendendo a voar, é maravilhoso. E depois, né, enlaçando raios, porque é Mulher Maravilha, né? Mas algo é. Agora, falando finalmente daquela tal da bendita cena do Jato Invisível, finalmente acabou o mistério, finalmente apareceu também junto com o negócio dela voar. Finalmente apareceu o tal do Jato Invisível. Só que foi um misto de sensação boa com foi um mix de feelings esse momento, porque bom, ela teve que roubar um jato, era um jato meio que normal da época lá, ela roubou lá junto com o Steve Trevor.
E do nada, meio que foi esse negócio da invisibilidade foi algo meio tirado meio do cu, né? Porque do nada, simplesmente do nada, então é que eu sou filha de Zeus, né? Toda aquela questão lá da Ilha Paraíso, lá a gente tem aquela questão lá do domo invisível, pra não se camuflar perante o mundo, os caramba quatro, pra gente se esconder. E do nada ela tem essa magia. Então, algo muito, né, Mulher Invisível, né? Do nada ela simplesmente, do nada, porque nos quadrinhos ela não tem esse poder, então foi uma solução meio jogada, algo meio gratuita, meio estranha, meio... Beleza, tem esse background meio aleatório que eles tentaram bolar ali na hora, mas sei lá, ficou muito estranho, tipo, do nada. Então eu tentei, eu tenho esse poder aqui porque eu sou filha de Zeus, não sei o que, eu tentei fazer isso com uma xícara, só que daí depois eu não achei mais a xícara. Daí do nada ela, pá, não sei o que, e na última hora, né, sempre na última hora, aquela coisa de filme, daí pá, e deixou o jato inteiro invisível, e, né, não só invisível o jato em si, mas é invisível perante os radares e tal. Então, ao mesmo tempo que foi, óbvio, aquele fanservice maravilhoso, né? O tal do jato invisível, dos super amigos, que o Aquaman ficava sentado do lado dela, sentado no meio do nada. É óbvio que é lindo de ver o jato invisível no cinema, mas só que ao mesmo tempo foi meio, sei lá, foi meio estranho, foi meio tirado do nada, sei lá. Mas foi maravilhoso de qualquer maneira, então é aquele negócio, foi bom e meio estranho, mas fazer o quê? Algo também que foi, tipo, a armadura da Astéria, né, que aparece no quarto dela, lá na casa dela, que daí do nada, simplesmente o Steve Trevor, pá, não sei o que é isso aqui, daí beleza, daí tem aquela explicação meio expositiva, né, dos Caramba 4, né, que precisa em filme. Daí eu, sei lá, eu fiquei meio, caraca, mas parece meio jogado, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, né, de cinema, então é algo que, não só de cinema, mas faz parte de qualquer história, né, aquela coisa da arma de Chekhov, você tem que apresentar alguma coisa para depois ser usado futuramente no filme, então, obviamente que se mostra, depois tem que usar, mas ao mesmo tempo, sei lá, me parece meio jogado, sei lá, tipo, do nada, mas o que é esse negócio aqui? Daí, vamos mostrar o que é isso aqui, porque depois, né, tem que usar a tal da armadura da... Né, criada lá pelo Alex Ross lá no Reino da Manhã e tal, né, que não tinha essa background que foi criado pro filme, né, com a Patty Jenkins e o Jeff Jones que criaram pro filme essa tal da Deus Astéria, que parece que até tem nos quadrinhos, que eu fui pesquisar um pouco depois, mas não é exatamente aquela mitologia apresentada no filme, é umas outras coisas meio nada a ver, que não se conecta muito bem exatamente aquela tal da armadura da Águia Dourada que ela usa pro final. Que basicamente ela serviu só pra cena final, a luta final do filme que... Né, enfim, vamos falar depois. E começando a falar agora dos vilões do filme, né? Primeiro pela Bárbara Minerva, né? A Mulher Leopardo, interpretada pela Kristen Wiig, né? A tal da Cheetah. Então, primeiro, eu tava um pouco ansioso quanto como seria abordada ela no filme, até porque a personagem ela é uma das vilãs mais icônicas da Mulher Maravilha, né, em toda sua mitologia e tal, mas só que ao mesmo tempo o visual dela me preocupava muito. Mas antes de falar do visual, eu fiquei ansioso porque a gente já meio que já sabia, né, que de antemão que nenhuma das mitologias da Mulher Leopardo em si seriam abordadas no filme, nenhuma daquelas tipo de maldição, origens dela com maldição ou da África ou de não sei o que, tudo meio que ia ser resumido, porque já que ela não ia ser a única vilã do filme, né, até porque tem o Mike Solar, que eu vou falar daqui a pouco, né, então toda essa coisa da mitologia dela, a origem dela meio que foi resumida, ainda mais porque o filme já, mesmo com o bagulho resumido, o filme já ainda tem 2h30, né, que é consideravelmente um filme longo, então tudo meio que teve que, né, tempo precioso de tela teve que ser bem condensado e bem resumido, então a origem dela foi toda meio que resumida só a tal da Pedra dos Desejos, junto com, que meio que serviu como também um pata de macaco, como também o filme fala, né, porque não tem como não lembrar meio que desse mito que existe e tal. Mas uma coisa que me incomodou um pouco na Bárbara Minerva do filme é que, né, meio que usaram a tal daquela fórmula meio... Aquela tal da fórmula da personagem super boazinha, retraída, de óculos, desastrada, que depois de uma transformação fica foda, cura a miopia, faz até piada no filme. E depois, né, ganha uma puta confiança, até beirar uma arrogância que, nossa, que vira tal daquela vilã super caricata herói, tá ligado? Tanto que já foi meio que usada basicamente na série de Gotham, que teve no cinema, né, porque tanto a Michelle Pfeiffer, né, como Mulher Gata foi a mesma coisa,
tanto quanto da Era Venenosa, lá do Batman Eternamente, e até a própria Arlequina da Margot Robbie, né? Mas também faz parte um pouco da personagem, então até aí tá desculpável. Mas ainda assim, essa tal dessa fórmula me incomodou um pouco, porque, caraca, mais uma vez essa coisa meio... Pô, já cansa, tá ligado? É algo meio chato, meio que tipo, você tem que ser aquele negócio do vinho, da água pro vinho, tá ligado? Aquela coisa lá, entendeu? O personagem super boazinho e depois vira um super vilão caricato. Mas, por sorte, o papel tava na mão da Kristen Wiig. E a Kristen Wiig entrega, ela faz com que não fique tão tosco esse tipo de coisa. Então, ela sabe dar uns trejeitos, dá um pouco mais de camada pra esse tipo de coisa. Ainda assim fica um pouco, né, aquela coisa meio da fórmula, mas ainda assim ela trata de uma... É abordada de uma maneira um pouco mais interessante no filme. Então, você não é tão drástico assim. Você vai vendo mais ou menos o desenvolvimento dela super retraída, que não consegue se defender, que ninguém liga pra ela, que todo mundo esquece dela, até ela ir conforme ganhando confiança, fazendo amizades, algo que ela não conseguia, né? E algo que ela tinha um pouco de inveja na Diana, né? Já que, apesar de ela ser da Diana ter um pouco de traquejo social, ela, né, de não se conectar profundamente às pessoas, ela sabe muito bem conversar com as pessoas de boa, as pessoas lembram dela e tudo mais. Então, outro problema é que essas coisas da Bárbara um pouco, elas são abordadas de uma maneira muito expositiva, de certas maneiras, e chega a ser meio repetitivo e meio mastigado, as coisas são um pouco meio estranho. Porque tanto aquela questão, né, o problema dela com salto alto, que não sei o que ela tenta usar desde o começo do filme, que daí depois, né, ganha poderes, ela começa a usar e tal, só que fica isso de uma maneira muito, né, repetitiva, meio que mastigado e falado, tá ligado? Então, fora que tem um diálogo meio ruim pelo meio, assim, dessas coisas, assim, né, a interação da Bárbara Minerva com outras pessoas, tem um diálogo meio zoado, mas... Por sorte, a Kristen Wiig consegue entregar e muitas vezes até consegue roubar a cena, ainda cativando a personagem, tá ligado? Ela consegue cativar, mesmo com diálogo merda, ela consegue cativar e muitas vezes roubando a cena da própria Gal, né? Então, isso é um puta mérito da atriz, assim, então... E fora que também a inteligência da personagem ela foi meio que colocada à prova no filme, tá ligado? Ela não ficou só um mero artifício de ser uma ameaça física pra Diana, então... O lado da inteligência meio que arqueóloga dela e tudo mais, e todas as especialidades dela, foi meio que colocada à prova porque não só estava descobrindo as coisas, contribuindo para ela saber as coisas por ela, mas também estava tanto contribuindo para ela, mas para a narrativa, e também ela também ajudando a Diana na história dela. Então meio que tudo isso, a inteligência dela também foi meio que serviu para ajudar em todas as questões, tanto quanto para ela, para a narrativa do filme em si, tanto quanto também para ajudar a Diana nas missões dela. Então, ela não ficou um mero artifício que era só enrolar a personagem até ela ter as cenas de luta dela com a Diana. Apesar de um detalhe ou outro que me desagradou, no final das contas ela conseguiu se tornar uma puta vilã, uma baita personagem no filme, então... mas poderia ser melhor? Poderia, mas ela conseguiu se tornar ainda uma ótima vilã. Mas uma coisa que me também deixou um pouco decepcionado, uma outra questão, é que, por exemplo, a cena final dela, as cenas de luta dela com a Diana, elas são meio que, não são exatamente lá muito bem dirigidas, tipo, elas são, sei lá, eu acho meio estranho, porque quando ela ainda não virou a Mulher Leopardo em si, tipo, a luta dela com a Diana é muito close fechado, algo muito, tipo, mostra só close de braço, umas coisas meio assim, sabe, uma coisa... Realmente um plano muito fechado, assim, que não dá pra entender muito bem a ação. Se fosse algo muito mais... Não dá pra querer tudo lá, muito lá, Capitão América, Soldado Invernal e tudo bem, né? Mas, de qualquer maneira, né? Mas falando em si da luta final dela com a Mulher Maravilha lá, com a tal da armadura da Águia Dourada, eu achei, tipo, era algum momento que eu tava mais ansioso pra ver. Só que, sei lá, algo me decepcionou, porque o tal da cena ser meio que à noite, tá ligado? Porque... Sei lá, é porque eu até entendo a escolha, porque se fosse completamente de dia com um solzão estralando, ia ser meio complicado trabalhar essa cena, sendo que uma tem uma armadura douradaça, tipo uma armadura lá Cavaleiro do Zodíaco, e uma outra é uma personagem com penugem amarela, então ia ser meio complicado fazer a cena assim que as personagens sumissem. Mas sei lá, poderia fazer a cena, sei lá, amanhecendo, mas de noitão...
que também deve ter servido para esconder as imperfeições de CGI, mas sei lá, não funcionou muito bem porque, sei lá, meio que não tornou tudo muito lá grandioso como poderia ser, sabe? Então, meio que tipo, a luta foi meio... As lutas pareciam algo meio que obrigatoriedade do filme, já que é um filme de super-herói, de Mulher Maravilha e DC e tal. Então tem que ter cena de ação. Então, algo que, por exemplo, a do shopping parecia algo meio, tipo, realmente obrigatório, mas serviu porque a tal da história da Pedra do Desejo já estava meio que começando a partir dali. Então não se tornou tão inútil, digamos assim. Mas essa cena final realmente pareceu uma obrigação de, tipo, mais uma vez igual no primeiro filme, né, que meio que foi imposta para Patty Jenkins, tipo, ter uma cena final com uma luta grandiosa no final, mas, sei lá, não foi também algo, sei lá, a coreografia, sei lá, pareceu meio qualquer coisa, assim, tipo, não sei, poderia ser muito mais, digamos assim. Já que algo que conseguiram acertar bem é o tal do visual da Mulher Leopardo, porque nem nos quadrinhos o visual, a maioria das vezes era meio tosco, ou era uma roupinha, ou realmente era a transformação dela, e a maioria das transformações dela ficava meio estranha. Nem no próprio Injustice 2, que ela apareceu também, era um visual lá muito legal. Mas conseguiram acertar no visual, porque não ficou tosco, ficou da hora, ficou ameaçador. Então, tal do cabelo ali também, uma mistura, né, que não fizeram lá também Cats, né, 100% CGI, fizeram uma mistura bem, bem legal de CGI com maquiagem, funcionou bem, e eu queria que isso fosse mais, né, mais contribuísse, né, se tivesse muito melhor iluminado, né, se fosse uma cena não totalmente de noite. Então, mas de qualquer maneira, e é uma coisa também que senti falta porque ela não utilizou muito bem os poderes. É porque foi muito corrido essa tal da transformação dela, ficou só renegada ao final. Então, ela, pá, não sei o que, Mulher Leopardo, luta dela com Mulher Maravilha, com armadura dourada, pá, vamos fazer. Só que fizeram algo meio corrido, sabe? Simplesmente por obrigação, porque se investissem bem ia ser muito mais foda, porque Mulher Leopardo é uma das personagens mais velozes da DC, ela tá realmente bem, uma posição bem alta, assim, no top 10 ali de personagens velozes da DC. Ela é bem mais veloz que a própria Diana. E fora as garras dela, né, que cortam até a pele do Superman, né, já que o poder dela vem de magia. Então, eu senti falta dela realmente arranhar pra caramba a Diana, né, tanto que isso é recorrente nos quadrinhos, né. Então, ia ser legal, mais uma vez, ver, tendo que a Diana se virar, ela tomando muito arranhado e não sei o que, tendo que perseverar diante dela ainda, e depois, ainda mais com a... Só que é que ficou só renegada essa parte que ela já tava com a armadura dourada, e se detonasse muito a armadura dourada, ia ficar meio, né, ficar, caraca, fez todo esse alarde pra no final a mulher Leopardo ainda destruir, tá ligado? Então, ficou algo meio aquela coisa, né? Mas de qualquer maneira, né, ela ficou uma boa personagem, tanto que apesar de ter sido uma ideia lá do Joss Whedon, lá naquelas coisas lá do Liga da Justiça, eu gostaria de ver ela de volta sei lá, numa Legião do Mal, no cinema. Então, apesar de ser uma ideia do Joss Whedon, sei lá, ainda assim a ideia de Legião do Mal em si me agrada. A ideia é ridícula, óbvio, mas, pô, juntar um monte de super vilão ridículo pra lutar contra a Liga da Justiça. Enfim, né, quadrinhos é isso, então... Eu acho que poderia funcionar, mas só que, né, eu acho que não vai rolar muito porque, né, já que o final do filme faz com que ele deixe de existir, mais ou menos, é algo meio complicado, que depois a gente vai falar, mas e também fora que o filme se passa em 1984, então lá pra 2000, sei lá quantos, não, a Bárbara Minerva não vai ter existido, a não ser que ela arranje outras maneiras, né. Daí sim ela vai lá fazer o trabalho dela de arqueólogo e, né, receber a tal da maldição da Mulher Leopardo de novo, buscando mais poder e tal. É algo que eu duvido muito. Então eu acho que eles vão optar por outro tipo de coisa na Mulher Maravilha 3. Né? Então... E finalmente falando do Maxwell Lord, interpretado, né, pelo Pedro Pascal, que ele manda muito bem, porque ele realmente conseguiu entregar aquela vibe de um cara muito bom vivant, que quer ser... que é um cara marqueteiro dos Caramba 4, mas que na verdade não passa de um fracassado, mas realmente essa camada de um cara que quer ser bem sucedido não só por ele, mas também pelo filho dele, né, que aparece, que realmente é uma surpresa porque não tinha sido divulgado em nada e também não tem nenhuma base qualquer nenhuma em quadrinhos, né, tanto nas primeiras aparições dele na Liga da Justiça Internacional quanto para aquela reinvenção dele, né, de ter poderes mentais e tudo mais, né, que teve toda aquela questão de
né, que a Mulher Maravilha quebrou o pescoço dele, né, quando ele controlou o Superman, Esquema 4. O que foi até adaptado bem pro filme, né, que eu achava que eles iam deixar esse negócio de lado pro filme, de poderes mentais, mas isso meio que foi adaptado também de certa forma, porque ele meio que teve esses poderes mentais quando ele meio que se apossou, né, quando ele se transformou na Pedra dos Desejos, né. Ele desejou isso de fato, daí ele meio que virou a Pedra dos Desejos, ele realizava o desejo da galera, tipo, comprometendo sua saúde e tudo, só que, tipo, ele pegava a tal das coisas em troca, que a pedra já exigiria meio que sem falar nada, mas ele lá e falava o que ele queria, então isso também, de certa forma, meio que foi um poder mental bem adaptado, assim, pro filme. Tanto que o drama dele realmente é bem construído dentro do filme, porque é bem legal ver a tal, meio que dessa jornada dele de um total fracassado, meio que a partir da Pedra dos Desejos ele indo conseguindo as coisas e meio que se rendendo a total meio que ganância, né, da parte dele, e vendo que ele acabou perdendo o que ele era mais precioso, que era o próprio filho, então e até perceber esse tipo de coisa e ter meio que uma sua própria redenção no final, isso foi de uma forma bem, digamos, bem tocante dentro do filme. Algo que foi meio rápido, né, até porque teve aquela questão, né, de uns flashbacks meio rápido lá no final, né, quando a Mulher Maravilha enlaçou ele lá pra ele ver as coisas, né, ver a verdade também, algo que foi também meio jogado, né, no filme, né, aquelas questões meio jogadas no filme, pra também funcionar mais rápido. Então, mas, tipo, não compromete, meio que serviu, foi meio que funcional essa questão lá dos flashbacks, mostrando aqui, tipo, a mãe meio que sofria de violência doméstica por parte do pai, o pai tinha toda essa meio que puta pressão e os Caramba 4, e depois ele também não tendo não tendo mais status social com ninguém, desde a infância, na escola e tudo mais. Ou até que também acabou se relacionando também com o drama, né, que a Diana viveu pelo filme inteiro, né, e ela não realmente conseguia se conectar mais com ninguém, meio que fazendo com que ele teve que meio que se sustentar com o amor próprio, né, até a chegada do seu filho e ver realmente que era ele com quem ele mais se conectava no mundo inteiro. Tanto que né, também fazendo paralelo com a Diana, com o Steve e tudo mais. Ah, e claro, né, toda essa questão, quando apareceu o filho dele, né, ali na hora já caiu por terra toda aquela coisa de que, será que vai rolar a tal do que eu tinha falado antes, da Mulher Maravilha quebrando o pescoço dele? Mas também, né, teve toda essa questão, né, que algo que também tava no primeiro filme, né, que era toda aquela questão meio nebulosa dela voar, também era algo meio nebuloso aquela questão de não matar, né, porque ela meio que não matava, tipo, eu considerava que ela não matava, porque tem toda a questão do... Não é falado no filme, mas eu considero pelos quadrinhos, né, porque meio que os braceletes dela meio que servem pra castrar os poderes dela, pra ela não matar ninguém sem querer. Mas ainda assim, né, ela meio que vê os caras matando, né, o Steve, a galera do batalhão dela meio que matando a galera com tiro e, tipo, ela meio que só vê e não faz, olha com uma cara meio estranha, mas não faz nada. Aqui no filme é algo mais forte, né, que realmente ela impede do Steve Trevor matar, ela não faz com que ninguém morra, definitivamente, então já que meio que caiu realmente por terra toda essa questão de que também o Max Lord também não ia morrer, tá ligado? De qualquer maneira, né, os dois vilões, o Pedro Pascal como Max Lord e a Kristen Wiig como, né, Bárbara Minerva, Mulher Leopardo, os dois funcionaram bem, foram uma química muito foda e realmente eles roubam muita cena do filme. Mas vamos falar do que realmente deixa aquele coração quente. Nossa, que foi lindo de se ver, que é tal da cena pós-créditos. Porque se conecta com o que também tinha sido estabelecido no filme, né? Do tal da Astéria. E quem que é essa Astéria? Interpretada pela Linda Carter. A Mulher Maravilha lá da série dos anos 70? Acho que é 70, né? Se não me engano, vai ter uma correção aqui. Mas, nossa, foi lindo de ver, porque é aquela coisa, né? Caraca, é aquela coisa, pô, será que a Linda Carter vai voltar no filme do Flash? Que vai ter um monte de gente, não sei o que? Será que... Quando que ela vai aparecer no filme da Mulher Maravilha? E ela apareceu na cena pós-crédito, tudo bem, mas foi foda de ver e agora vai ser bem legal, né, porque algo que não vai, eu acho que não vai ser só algo gratuito, algo só por homenagem, né, porque ela, né, ela não só é icônica, né, como Mulher Maravilha, mas como ela também é meio que a Mulher Maravilha lá, embaixadora da ONU e tal, né, hoje em dia, a Linda Carter, então ela tá ativamente com a personagem desde então, né, desde que ela interpretou ela na série lá. Então, algo que não é só homenagem, eu acho que realmente é algo que vai ser trabalhado no tal terceiro filme e último da trilogia da Patty Jenkins, com a personagem da Mulher Maravilha. Então, é algo que vai ser legal, né, de ver, porque, bom, ela é uma deusa, então
é algo que, caraca, algo que eu tinha também não gostado no primeiro filme, que é algo que, pô, você mata algo muito foda na mitologia da Mulher Maravilha, que é a tal dos deuses. Então, tipo, aquela coisa que o Ares matou todos os deuses do Olimpo, algo que também um pouco um gosto meio amargo. Caraca, você jogou um monte de coisa fora que poderia ser muito bem explorada no cinema. Tanto que minha fase favorita da Mulher Maravilha nos quadrinhos é a dos 952, que é algo mais mitologia grega ainda, só que mais modernizado, algo meio Percy Jackson. E também tem a fase clássica, né, do George Pérez, né, que é total mitologia grega no talo, assim. Então, jogar isso fora era algo muito... dava um gosto muito ruim. Mas ver algo que pode ser realmente aproveitado no terceiro filme, né, com a Astéria, né, participando do filme inteiro, se pá. Então, espero que realmente tragam e que, tipo, ainda tenham outros deuses para aparecerem no terceiro filme, que seja bem explorado. Agora, desse terceiro filme, né, vai demorar um pouco, mas pode explorar um monte de coisa, né? Pode ter a giganta, pode ter outros deuses que no fim sobreviveram ao ataque do Ares. Então, algo que, nossa, estou extremamente ansioso para ver o final da trilogia. Ah, mas algo que realmente eu tô muito ansioso pra ver no terceiro filme, que se não tiver vai ser um desperdício, é o tal do modo deusa da Diana. Que quando ela realmente tira os braceletes, ela fica no modo deusa e, nossa, ela pica todo mundo. Ela chega, sei lá, nível do Superman, se fala, não é possível, porque nos 952 ela peita a deusa da lua, que é a Artemis, quando ela, nossa, no talo, assim, com uma facilidade, nossa, que é maravilhoso. Algo que eu gostaria muito de ver no cinema e, nossa, isso é maravilhoso. E agora também falando rapidamente da ação do filme, algo que, tipo, tipo, é legal, tem várias acrobacias, uma mirabolância, uma direção, é muito exagero, né? Também combinando com o tema do filme. Tiara bumerangue, o laço sendo bem aproveitado, não tem a questão, né, de espada e escudo, né? Porque até realmente não precisava para esse filme. É o que foi legal, ver a Mulher Maravilha mais solta, mas realmente explorando outras questões que não tinham usadas no primeiro filme. Então, tipo, eu gostei de várias coisas, mas ao mesmo tempo várias outras coisas não me agradou muito. Principalmente a cena final, a luta final com a Mulher Leopardo de primeira. Eu só vi o filme uma vez, então talvez nas outras vezes eu goste mais. Mas de primeira assim não me agradou muito. E também a outra cena lá na Casa Branca também eu achei muito close muito fechado, assim, tipo, troca de braço, pá, não sei o que, e ficava meio qualquer coisa, assim. Mas outras coisas também, cena lá no Calha, assim, né, dela virando os caminhão lá, os carros lá, também, sei lá, tipo, tinha umas coisas muito foda, mas também tinha umas outras coisas meio que, sei lá, eu achava que podia ser melhor dirigido, sei lá, bem melhor aproveitado, bem mais coisado. Cena do shopping até que eu acho legal, mas ainda assim é mais... Realmente parece algo mais, né, glorificando um pouco a mirabolância da ação e até porque algo que não era muito desafio pra ela, então era algo meio, né, realmente questão da coreografia pela coreografia, né? Então, bom, mas de qualquer maneira, resumidamente, eu sei que o vídeo ficou longo demais, mas eu tentei aproveitar e detalhar todas as possíveis questões do filme, pegar o geralzão dele, porque um filme que eu tava muito ansioso, mas que no fim me agradou muito positivamente. E realmente é um filme ótimo, definitivamente. Ele tem esses defeitos pontuais que eu fiquei questionando, que eu apontei aqui no filme, aqui no vídeo. Mas no fim ele é um filme ótimo. Ele não chega à altura do primeiro filme, mas tipo, ele não fica muito atrás. Ele realmente, tipo, Mulher Maravilha 1 ainda, pra mim, pelo menos no meu coração, ainda tá lá, meio que lá, e tá lá o Mulher Maravilha 1974, tipo, um pouquinho abaixo, assim. Eu não sei como é que vai ficar ainda também meu pódio lá do filme da DC em si, né, do DCU, mas depois eu vou ver isso depois, mas de qualquer maneira é um filme ótimo. E, nossa, que bom que o segundo filme dela já... Que bom que a Mulher Maravilha vai poder ganhar realmente uma trilogia digna finalmente, né, porque demorou tanto pra ela ter um filme no cinema e agora finalmente tá ganhando filme, tá ganhando o holofote que o personagem merece. Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, né, flutuou o like, compartilha, inscreva-se, essas paradas tudo aí, né? E, né, se inscreva no canal porque tem vários outros tipos de conteúdo, não só crítica, tem unboxing, tem uns edits aleatórios, tem vários outros tipos de conteúdo muito diverso aqui no canal. Então, é isso. Vida longa e próspera.